Amigos, sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins e o Despertar de Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos amigos e guerreiros cósmicos, vocês de todo o Brasil, vocês de todo mundo, onde quer que vocês todos se encontrem, sejam vocês muito bem-vindos. Quero agradecer, desde já, a todos os amigos que me ajudam. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Gratidão imensa do fundo do meu coração pela generosidade de vocês para comigo, Marcelo Marins, consequentemente a minha família e também, a este trabalho. Muita gratidão pela ajuda de vocês e que meus aliados e os meus, digamos, amigos astrais estejam aí amparando vocês e na lei do retorno dando aquilo que vocês precisam. Porque o que se faz, recebe. Quero agradecer a você, meu amigo, a você, minha amiga, que me assiste, independente do dia, a hora e o lugar, estão sempre aí, sacrificando um pouquinho do tempo de vocês para assistir nossos vídeos. Muito obrigado, que honra ter vocês aqui. Que aquilo que vocês busquem aqui seja uma palavra, um conhecimento, uma energia, que vocês recebam. E sejam sempre muito bem-vindos, de coração, a todos. Bom, meus amigos, hoje eu vou fazer a série, virou uma série, né? Tá rendendo aí o assunto sobre, a verdadeira Terra e os continentes ocultos. Os vídeos estão muito espirituais, alguns amigos estão me dizendo, poxa, Marcelão, a gente está sentindo aquela mesma pegada energética da série Miguel, como esses últimos vídeos estão parecendo os vídeos da série Miguel. E é verdade. Porque eu faço esse trabalho e é um trabalho espiritual. É um trabalho que fala com os seres dentro de todos vocês. Faço esse trabalho para atingir seus espíritos. Até hoje mesmo, eu coloquei no meu Facebook, para as pessoas assistirem um filme que passou em novembro, que tem muitas verdades, e eu vou fazer uma análise criteriosíssima do filme com aquele mesmo ator do Aquaman, Jason Momoa, que passou no Netflix, que ele é um fauno. E ali, meus amigos, é porquinho falante, lembra dos porcos? Muitas coisas que eu vou fazer, vai ser um vídeo bem especial. Sabe, depois que eu comecei o Chamados a Despertar, que eu vim trazendo as minhas séries e meus vídeos, tudo acontece no seu devido tempo. Por quê? Porque se eu tivesse começando um trabalho de agora ou de um ano para cá, e fosse falar as coisas, as pessoas iriam dizer, poxa, ele está vendo nos filmes e está falando. Esse rapaz, ele assiste muitos filmes, muitos seriados, e ele está falando aquilo que ele vê nos filmes. Não. Depois dos Chamados a Despertar, e no decorrer já de muito tempo, vocês veem os filmes e os seriados explicando, convencendo aquilo que eu falo muito antes deles existirem. Muito antes desses seriados, igual o filme do Matrix. O filme do Matrix foi meu trabalho puro. Até parece, tipo assim, se eu fosse uma pessoa pretensiosa, eu iria falar, pô, copiaram, assistiram meu trabalho, montaram um enredo e fizeram o filme. Então, muitas coisas aí que eu tenho trazido, em 2016, 17, 18, depois vieram filmes, seriados, que virou uma onda, sempre confirmando aquilo que, muito antes dessas obras existirem, eu havia falado e ensinado nos mínimos detalhes. E as pessoas ficam
surpresas, elas ficam, né, ali muito surpresas e fala, pô, cara, tudo que tu falava e nem existia essas obras, eles fazem, parece que eles fazem copiando o seu trabalho. Não, é porque o meu trabalho expõe a verdade espiritual e eles estão expondo também. Então cruza e bate, né? Fica aquela coisa muito certa. E é esse trabalho que eu faço, elevando o mental e o consciente de vocês. Eu fico vendo muitas pessoas tão ainda engatinhando que me preocupa. Após os vídeos de ontem, pessoas me perguntaram: pô, você poderia falar para nós, nos fale sobre as leis dos arcanjos. Mas eu falei para vocês sobre as leis dos arcanjos desde 2016. Eu tenho sido repetitivo, sem parar, enjoado. Mas eu já disse. No vídeo ontem mesmo eu disse praticamente todas as leis dos arcanjos, mas eu não vou falar mastigadozinho e pôr na sua boquinha igual o passarinho faz, não. Teve pessoas que colocou, pô, você poderia ser mais direto. Não, não, não. Eu não quero esse tipo de pessoa no meu trabalho. Pessoas que querem mastigado, pessoas que querem tudo de mão beijada no lugar de vocês. Se vocês pensam e querem ser assim, o lugar de vocês não é aqui. E nunca será aqui. Aqui não é lugar para mortais. Aqui não é lugar para pessoas mortais. Meu trabalho é o mais espiritual de todos que vocês já vão ter visto na Terra. Porque assim eu sou. Não existe trabalho mais espiritual do que o dos chamados a despertar. Não. Porque nós não falamos para humanos. Nós não falamos para homens e mulheres. Jamais falaremos. Nós falamos a linguagem dos seus espíritos. Se vocês forem espirituais e vocês sabem dos passos necessários, vocês entenderão tudo o que aqui é dito. Não adianta vocês tentarem. Aqui não é o lugar de vocês, irmãozinhos. A não ser que vocês mudem. A não ser que vocês aceitem o compromisso e aceitem o desafio de se espiritualizar. Não adianta vocês quererem respostas exatas. No vídeo de ontem, eu disse tantas coisas. Eu falei para espíritos e eles podem compreender nos mínimos detalhes. Recebi muitas perguntas e tenho recebido perguntas. E fico vendo que vocês precisam se dedicar mais. Se dedicar mais não é só abandonar as vicissitudes e a religiosidade. É meditar. Buscar e ter paciência que virá. Eu vou falar muitas coisas hoje.
Vou tentar ser breve. Vou tentar não esticar muito o vídeo, mas vou falar muitas coisas. Falarei coisas que preencheriam horas em minutos. Todos os seres espirituais estão no complexo de múltiplos mundos, né? Que temos a parte astral ou que chamamos de espiritual. A terra física, seja a terra privilegiada ou a amaldiçoada na qual nós vivemos, são de mortais. Nossos criadores, os super-humanos, são mortais. Só que o tempo de longevidade deles é eterno perante nós. Porque eles possuem a genética, embora caída, mas infinitamente superior à nossa. Sim. No plano astral, temos os eus maiores, habitando o mundo espiritual, que é o mundo aonde todos lá são selecionados para descer à Terra. E quando eu digo Terra, agora é a Terra em sua totalidade. Alguns se enchem pelo privilégio de nascerem em um paraíso, em um corpo perfeito e belo, de uma genética privilegiada. E outros preferem nascer aqui, na terra amaldiçoada, que é a parte de cima. Aqui é um lugar onde, creio eu, que ninguém quer ficar. Aqui você sofre, tem desilusões, traições, seja de uma amizade, seja de um amor. Aqui as pessoas residem na mais pura mesquinharia, uns traindo uns aos outros. Em troca de privilégios, eles estão vendendo uns aos outros. Famílias traindo umas às outras. Amigos traindo uns aos outros. Familiares traindo uns aos outros. Colegas traindo uns aos outros. Amigos traindo uns aos outros. Tudo aqui trai uns aos outros. E eu digo para vocês, quantas facadas eu já não tomei aqui, né? Mas eu já fui divertido. Dou tanto para vocês, tanto, que se vocês fossem me pagar, vocês teriam dívida eterna pelo que eu faço para vocês. Nada paga o que eu faço para vocês. Nada paga o que eu faço para vocês. Mas mesmo assim, sou apunhalado demais. Mas um dia vocês terão noção do que eu faço e quem eu sou e o porquê eu estou aqui. Mas talvez poderá ser tarde demais para vocês. Por isso que eu luto tanto com vocês. Sou apenas um homem aqui. Nada mais que alguém. Aqui. Mas fora daqui. Eu não sou. Só mais um. Os seres
embora este mundo seja amaldiçoado, escolhem descer. Porque é que nada cativa, nada prende. Tudo aqui é feito na base do interesse, da chantagem, tudo é feito na base da falsidade. Tudo. Aqui é o inferno. Se o inferno existe, ele é aqui. Os demônios são os humanos tridimensionais aqui de cima. Se comportam como demônios que eles utilizam nos livros religiosos, mas os seus comportamentos são idem. Por isso, tanto os maiores decidem vir para cá. Porque automaticamente serão impulsionados a irem embora, a deixarem isso daqui, a partirem. Aqui temos muitos inimigos espirituais. Seres dimensionais aqui habitam invisível, desencarnados, seres da dimensão do espelho, seres de outras dimensões, nós aqui humanos tridimensionais não conseguimos ver nem perceber. Talvez nós sintamos alguma energia, mas ela é sutil e se dispersa. Somos aconselhados o tempo todo por seres invisíveis. Não, não, criancinha. Uma criancinha de 5 anos, já comecei a soltar. Uma criancinha de 5 anos. Não. Você não sabe do que você gosta. Você não sabe o que você é. Você não é isso. Você não pode acreditar nisso. Você é o que nós te induzirmos. Vamos induzir vocês. Vocês serão banhados pela nossa energia. Sim. E quando se entenderem por gente, nossa energia obsessora terá sido tão avassaladora em você que a sua percepção espiritual ela será fechada e ocultada. E somente o que sussurrarmos em você será a verdade. Porque seus pais nos colocam em sua casa, em seus quartos. Quantas criancinhas não estão dormindo com espelhos em seus quartos? Se
Existem muitos seres também que não precisam de espelhos para invadir essa realidade. Enquanto você dorme, seus filhos estão no berço, em suas caminhas, nos seus quartos, conversando. Não. Os bebês conversam. Você não entende a forma que eles conversam, o que mais eles falam. Eles se comunicam e lá no quarto, os seres estão conversando com ele, com ela, e dizendo para eles o que eles serão. Enquanto você dorme, seus filhos estão lá no quarto. E pior se o quarto tem espelhos, mas não precisa só ter espelhos. Eles invadem outros lugares. E ficam doutrinando seus bebês, porque eles sabem conversar na linguagem dos seus bebês. Não pensa que seus bebês não têm consciência, pois eles têm consciência. Só que eles conversam, se comunicam de uma outra maneira. E os seres sabem se comunicar com eles. E existem altos bate-papos à noite com eles. E muitos bebês, embora com olhos fechados, eles estão conversando, conscientes, com os seres. E aquilo vai pregando. E temos o período em que os personagens se moldam e se tornam plenos na adolescência, no seu final. Só que nesse período de transformação, os seres estão doutrinando seus filhos e vocês nem imaginam. Porque aqui tudo é limitado. E a religiosidade de vocês contribui muito para isso. Porque as religiões são portais. A crença, a fé, o crer são portais energéticos. E as orações e rezas são invocações disfarçadas de aberturas de portais para que os seres sobre aquela bandeira religiosa adentrem sua casa. Porque a oração é para pedir proteção. Quando você reza e ora, na sua religião, seja ela qual for, é justamente para trazer os seres. E os seres determinados a qual estrutura religiosa vem. Mas vocês não conseguem entendê-los, vocês não conseguem compreendê-los, não é? E muito menos vê-los. Hoje eu estou vendo os humanos cada vez mais quebrando as regras e leis dos arcanjos. Humanos que não honram sua criação. Humanos cheios de pactos astrais e espirituais, corrompendo seus corpos, demarcando seus corpos, como em oferenda a seres de outras dimensões. Humanos promíscuos, saindo da curva. Os super-humanos,
quando Miguel, o grande arcanjo, junto dos outros arcanjos, criou a humanidade. Ele criou duas versões. Ele criou o homem, o macho, e ele criou a mulher, a fêmea. Ele criou duas versões da sua essência delta vegana hibridizada com a oriana. E Jeová mostrou, e Miguel mostrou a Jeová: aqui está a minha criação. Jeová aprovou, porque Miguel havia criado uma variante de sua criação, da sua essência e do seu ser. Ele criou os humanos, assim podemos dizer. Eram belos, esbeltos, extremamente aperfeiçoados pelos arcanjos. Seus corpos puros. Os corpos puros. Puros. Cada qual na sua devida ordem. Uma das coisas que os seres da dimensão do espelho e os pleiadianos nunca conseguiram foram corromper esses humanos. Eles corromperam eles no orgulho e na vaidade. Mas nunca os fizeram blasfemar contra a sua essência e origem, pela qual os grandes e poderosos arcanjos os fizeram. Pois Miguel é o criador desta humanidade. Quando ele os fez, uma das ordens era não corromper os corpos e não corromper a essência da sua origem primordial. Os arcanjos nunca erram. Existem as leis e as ordens. E os super-humanos nunca erraram. Promiscuidade nunca existiu entre os super-humanos. Nunca existiu promiscuidade. Se dão em casamento, posso dizer, todos têm o seu consorte. O que é o consorte? É o companheiro destinado. Pois os mesmos geram filhos. A essência da natureza dos arcanjos. A concepção,
a concepção e o seu papel de cada um. E a concepção da ordem cósmica. Cada um cumpre o desígnio da sua criação. E com isso, o elo se fecha. O elo se fecha. Mas os seres da dimensão do espelho são promíscuos, malditos, seres abomináveis, seres promíscuos, sujos, imundos. Malditos são esses seres. A levianidade é deles. Mas eles nunca conseguiam entrar na mente dos super-humanos e desviá-los da sua essência, pois eles são blindados, invulneráveis. E olha que os seres da dimensão de espelho não estão no modo invisível. Eles andam entre eles. Seres dimensionais não conseguem se esconder deles, pois as habilidades psíquicas deles é infinita. Porque eles conseguem ver seres de todas as faixas dimensionais. Eles conseguem ver todos os seres dimensionais. Logo, se um ser da dimensão do espelho conversasse com eles e tentasse convencê-los de algo contra as leis da origem, seria em vão. Por isso, os seres humanos não são destruídos. Eles mantêm o primeiro estado. Eles mantêm o papel designado pela qual eles foram criados para o propósito da criação. Cada qual com o seu consorte. Não existe traição, não existe adultério, não existe nada que possamos dizer eles quebram e violam regras. Não, não, não. É a natureza deles. Não é para eles uma questão de acreditar e desejar. Eles são assim. É a natureza deles. O grande e supremo arcanjo Miguel criou em sua sabedoria a lei da concepção, que é a mais perfeita das leis, para os super-humanos. E, consequentemente, nós herdamos, pois somos criados pelos super-humanos. E as leis pelas quais os super-humanos devem reger, nós deveríamos. Mas os seres da dimensão do espelho e outros seres aproveitam-se dessa nossa vulnerabilidade. Além deles usarem seus poderes, habilidades, eles ainda utilizam os seus mandados. Pessoas que fazem pactos com eles, acordos com eles, e os mesmos vêm.
para aqui. E esses estão entre os grandes líderes, pessoas influentes, pessoas que simplesmente elas influenciam outras, regem outras e comandam outras. Ah, mas nós estamos em estado de vulnerabilidade e isso não é justo. O seu eu maior quis isso. Porque ser um super-humano é um estado eterno, em que nunca sairá. Eles nunca desejarão sair, aliás, eles desejam ser eternos, como os deuses. Eles não desejam acabar. Eles não desejam ir embora, eles não repudiam ir embora. Eles querem viver para todo sempre no lado do mundo deles. Mas os seus maiores sabiam que as únicas e verdadeiras chances seriam aqui. No cosmos, no universo. Como eu disse, não é o que nós desejamos. Não é o que nós achamos e o que nós queremos. Nunca será. Nunca. Nós não decidimos. Nós apenas temos as escolhas. Não é o que eu sinto. Porque às vezes o que eu sinto, desde criança, em todas as fases da minha vida, pode ser manipulações de seres que sabem atuar no meu campo energético. Eles podem estar me manipulando desde bebê. Desde bebê eles podem estar me manipulando. Então, às vezes eu confundo e acho que sou, mas eu não sou. Porque eu sou, eu sempre fui. Porque assim sempre eu fui. E não poderia ser diferente. Porque já estava escrito. Muito antes de eu existir aqui, nessa vida temporária. Mas ouvir o Espírito requer muito mais esforço, muito mais tempo, muito mais renúncia do que vocês possam imaginar. Eu poderia citar todas as regras e leis astrais para vocês, mas mesmo assim vocês não iriam sair daqui. Porque vocês não sentem. Vocês não sentem isso. Você precisa sentir. Precisa estar dentro de você de forma natural. Assim como os super-humanos, nós temos aqui a capacidade de alcançar as vibrações mais elevadas e entender as coisas mais essenciais e elevadas para a existência, para fazermos as melhores escolhas. Mas o que eu vejo hoje no mundo é um mundo onde ele se perde cada vez mais. Um mundo que blasfema contra os criadores. Tudo o que os criadores jamais desejariam que acontecesse, aqui acontece.
Os humanos aqui só têm corpos humanos. São literalmente cada vez mais seres da dimensão do espelho. Destroem seus corpos, corrompem seus corpos, demarcam simbolicamente seus corpos e cada vez mais amaldiçoam a sua existência na forma original e plena, criada pelo Criador, que nunca erra, pois são perfeitos. Porque o Criador são vários, são os arcanjos. Mas tudo que os seres tentam falar é que os criadores ou Deus, como você imagina, eles erraram. Eles erraram. Os criadores são maus. Sabe o teu sofrimento? Tua rejeição? Tua revolta? É porque eles erraram. Nós mostramos para vocês o que é o certo. Os humanos cada vez mais se afastam da sua origem divina cósmica, porque nós temos também a fagulha energética dos arcanjos. Os humanos corrompem seus corpos, blasfemam seus corpos, amaldiçoam seus corpos. Super-humanos, eles se alimentam apenas do cristal líquido, da água. Os super-humanos, eles apenas ingerem água, nada mais. Porque eles não buscam o prazer. Eles entendem que a água é um cristal líquido e ela contém toda a fórmula energética para suprir os seus corpos. Super humanos se alimentam apenas daquilo que se faz necessário aos seus corpos. Eles se alimentam. Eles não defecam e nem urinam, pois a absorção dos seus corpos ela é plena, não havendo dejeto. E alguns órgãos que nós possuímos, eles não possuem. Porque não se faz necessário existir órgãos excretores para evacuações, apenas para a procriação divina. Entenderam por que os arcanjos não têm motivos para destruí-los? Eles são comportadinhos. Não questionam sua natureza, seja ela qual for. Eles entendem. Eles não se apegam a propósitos que não fazem sentido. Eles não têm vicissitudes. Eles não blasfemam seus corpos. Cigarro, drogas, álcool, isso não existe lá.
Sabe quem criou as drogas? Sabe quem se alimenta da energia das drogas? Seres da dimensão do espelho. É. Seres do espelho. E o que seria o espelho? Tudo o que reflete nossa realidade de forma perfeita. Um vidro transparente? Não. Um vidro, por exemplo, eu tenho aqui um vidro, mas o vidro, ele reflete? Não. Ele está embaçado. O vidro, ele tem um reflexo mais embaçado, fraco, sutil. Ele não reflete com perfeição. Logo, ele não tem sua força. Mas a água reflete? A água reflete? A água reflete? Reflete com perfeição. A água, quando você olha nela, ela pode ser um espelho. E vocês sabiam que até pela água do vaso sanitário eles acham uma passagem. Por isso, sempre as tampas dos vasos fechados, porque eles passam pelo reflexo ou espelho d'água do próprio vaso. Aonde se tem oportunidades, eles vêm. Por isso, além de tampar os espelhos, tampem seus vasos, pois eles saem de lá. Sim. A água é um espelho. Ela se transforma num espelho. Sabem, os reptilianos primitivos, eles não gostam das águas. Sabe essas entidades espirituais das águas? Entidades das águas são seres da dimensão do espelho. A rainha do mar nos cultos de religiões africanas é um ser da dimensão do espelho. E eles são os seres da promiscuidade, dos encantamentos. Sabe por que eles são assim? Porque eles são primitivos. Eles não avançaram no universo, no cosmos. E eu já expliquei isso para vocês no vídeo, os exilados das Pleiades, que são os reptilianos primitivos. Eu expliquei para vocês naquele vídeo por que eles são primitivos. Eles se comportam de uma forma extremamente atrasada perante o cosmos em si. Então, meus amigos, nós vivemos num mundo onde cada vez mais este mundo se afasta dos princípios do Criador. É por isso que eu digo, temos que ser fortes e nos comunicar com nossos espíritos. Uma pessoa me fez uma pergunta, mas a água, o mar não foi feito para resetar a terra? Mas a água não é para resetar a terra? Vamos voltar à série Miguel o Arcanjo. A concepção da vida é a água.
No livro mais manipulado e mentiroso que existe, porque ele está embaralhado, existem fagulhas de verdades que vibram. A água é o princípio da criação. A água é o princípio de tudo. As águas, os mares, antes que existisse qualquer coisa, as águas existiam. E quando se criou-se o mundo, e toda a sua vida veio das águas. E a água é o grande cristal líquido que eu já expliquei na série Miguel. Logo, tudo que existe na Terra tridimensional, seja o mundo dos super-humanos, seja o mundo dos amaldiçoados, tudo foi gerado pela água. Logo, a água, antes de ser destruição e morte, ela é vida. E a vida se faz porque a água existe e traz a vida. Logo, a criação foi feita sobre as águas. Espero que vocês entendam o meu linguajar espiritual. Eu já dei muitas informações e só não vê quem não quer. Espero que vocês meditem, reflitam e tenham consciência de tudo ao seu redor, da sua existência, do que você é e o porquê estar aqui. Um forte abraço, muita paz e muita luz e até o nosso próximo encontro. Se for necessário, nós continuaremos essa série. Tchau, tchau.